Olá pessoal, aqui é o Fala. Sério? Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Vitória. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Luana. Vamos deixar ela se apresentar para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, tenho 42 anos, sou casada com o Fabiano já há 18 anos. Sou mãe de 3 filhos maravilhosos, José, Lucas e Emanuel. E sou sogra dessas 2 princesas aqui. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. A gente vai estar aqui começando com a Luana, ela vai estar contando um pouco sobre a história dela de vida. Eu achei muito interessante contar um pouquinho da minha história para vocês, porque alguns de vocês podem se identificar com aquilo que eu vivi e isso pode trazer ferramentas, né, para que vocês usem no dia a dia na vida de vocês. Então conta pra gente, Luana, como que foi um pouco da sua infância? Então, pessoal, a minha infância não foi muito legal. E esse é um dos motivos de eu querer compartilhar com vocês. Porque eu sei que a maioria das pessoas nasceram e foram criadas em um lar disfuncional. E isso pode trazer um prejuízo muito grande para a nossa vida adulta. E a minha infância, infelizmente, foi em um lar extremamente disfuncional, onde o meu pai, ele era uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito boa, mas infelizmente ele era alcoólatra na época e ele se tornava uma pessoa muito agressiva. Então ele agredia minha mãe, ele traía minha mãe, quebrava as coisas de dentro de casa. Então, infelizmente, eu cresci assistindo essas coisas dentro do meu lar. E hoje, na vida adulta, eu vejo o quanto isso trouxe prejuízos para as fases mais importantes do meu desenvolvimento, que é a primeira infância, né? A nossa primeira infância, ela é desenvolvida de 0 a 6 anos de idade, e esse período tão importante do meu desenvolvimento, eu fui criado nesse lar extremamente disfuncional. E eu não entendia muito o porquê, né, acontecia aquelas coisas, porque eu não tinha recursos para entender aquela situação. E o meu psiquismo não estava formado, né, para entender e para vivenciar aquela situação. Então eu sei que gerou muitos problemas, inclusive traumas na minha vida. E qual foi os danos que isso causou na sua vida? Então, foram vários, né? E um deles foi a falta de sabedoria para fazer escolhas para a minha vida adulta. Então, eu fiz muitas escolhas erradas devido ao cenário que eu vivi durante essa fase tão importante, que é a primeira infância e a adolescência também. É uma fase que a gente está em desenvolvimento de várias áreas da nossa vida, e ser criado em um lar disfuncional traz de fato muitos prejuízos para a nossa vida. E algo que muitas pessoas falam também, que muitas vezes ou você repete o ato dos seus pais ou você faz o oposto. Você acha que você teve uma mistura ali, você fez algo diferente? Então, nós seres humanos, nós temos uma tendência de repetir ou rejeitar aquilo que a gente viveu. Eu vejo que a maioria das coisas eu rejeitei, né? Mas nem todas as pessoas, elas têm esse mesmo comportamento. A gente não sabe como cada psiquismo vai reagir, né, às situações adversas que a pessoa viveu. Então, assim, eu vejo que eu rejeitei, mas em algumas situações eu repeti algumas coisas. Vou dar um exemplo. O meu pai, ele sempre foi muito bravo e ele sempre, assim, corrigiu a gente com muita ignorância, né? Ele gostava muito de bater também na gente. A forma dele, que ele aprendeu também a corrigir os filhos, é batendo e xingando. E um certo período da minha vida eu observei
que eu fazia algumas coisas bem parecidas, como bater, né, nos meus filhos. Principalmente o José, que é o mais velho, que pegou a fase bem complicada assim da minha vida. O José, o Lucas, o Emanuel nem tanto, porque ele chegou numa época mais tranquila, né, onde eu estava tendo acesso a mais conhecimentos. Então você acredita que ser criado num lar disfuncional pode trazer muitos danos para a vida de alguma pessoa? Com certeza, muitos danos. Imagine uma criança que é criada dentro de um lar disfuncional, que escuta e assiste brigas todos os dias. Como que essa pessoa vai se comportar na vida adulta? Como que essa pessoa vai saber lidar com conflitos, vai saber resolver problemas? Porque essa fase, essa primeira infância, é onde está sendo construído as nossas crenças, né, a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa autoestima. Então, se ela é formada de uma maneira totalmente desestruturada, ela vai trazer sim muitos danos e muitos prejuízos para a nossa vida adulta. Por isso é muito importante os pais ficarem atentos do tipo de lar que eles têm oferecido para os seus filhos. Porque não é só sobre eles, não é só sobre nós, é sobre uma geração inteira. Porque pais doentes adoecem os seus filhos. E se nós adoecemos nossos filhos, provavelmente, se eles não quebrar esse ciclo lá na frente, eles irão adoecer os filhos deles. Então será uma geração totalmente fracassada. Então nós temos que parar e pensar, será que é isso que queremos para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos? Hoje eu posso dizer para vocês que por muito tempo eu só existi, porque eu fui uma sobrevivente daquilo que eu vivi na minha infância e na minha adolescência. Hoje eu posso dizer para vocês que eu consigo viver. Então eu só não existo e sobrevivo. Hoje eu consigo viver a minha verdadeira identidade. Por que que eu consigo isso? Porque eu fui buscar autoconhecimento e através de buscar esse autoconhecimento eu consegui quebrar esse ciclo, né, que veio se repetindo desde lá da minha infância. Então o que que acontece? Os meus pais, eles foram adoecidos pelos pais deles e inconscientemente eles me adoeceram. E eu até um certo ponto adoeci os meus filhos, mas graças ao amor de Deus, né, Ele ter me enviado nesse caminho de autoconhecimento, né, de estudar para quebrar esse ciclo dentro da minha casa. E hoje eu poder dizer para vocês que eu não tenho uma casa, hoje eu tenho um lar, porque eu quebrei o ciclo, graças a Deus. E eu acredito que os filhos dos meus filhos viverão o melhor dessa terra, porque é isso que o Senhor tem para nossas vidas. E eu achei muito interessante que muitas pessoas muitas vezes não percebem que eles estão repetindo esse ciclo. Teve algum momento na sua vida que você percebeu que você estava repetindo tudo? E como que foi a sua experiência em achar o autoconhecimento? Então, eu percebi assim que eu estava repetindo a mesma história, talvez de maneiras diferentes, mas assim, estava vivendo um contexto bem parecido daquilo que os meus pais viveram. Então, como que eu fiz para poder conseguir quebrar esse ciclo? A primeira coisa que eu fiz, eu fui fazer um treinamento de inteligência emocional. E foi ali que muitas fichas caíram e me acendeu um desejo maior de buscar mais conhecimento, que foi quando eu conheci a psicanálise. E na psicanálise eu consegui enxergar muitas coisas ali que vinha da minha infância, coisas que eu vivi
que estavam no meu inconsciente, que eu não tinha acesso, mas eles se manifestavam em comportamentos e atitudes. E isso fazia eu ter uma vida que não era de fato a vida que eu queria, que eu gostaria de viver. Então, a minha mudança começou através de um treinamento de inteligência emocional. E daí para frente, eu fui buscando mais conhecimento e estou nesse caminho até hoje e não quero parar, porque é libertador. O conhecimento, de fato, liberta. E às vezes as pessoas acham que você falar que teve uma mudança através de algo que você estudou, que você aprendeu, diminui, né, o poder de Deus. Mas eu falo para vocês que todo o conhecimento que eu adquiri e que eu vou adquirir daqui para frente, eu tenho certeza que é o Senhor que tem me mostrado esse caminho, é o Senhor que tem me guiado, é Ele que tem colocado esse acesso na minha frente, porque realmente Ele quer que eu viva a vontade dEle e não aquilo que me aconteceu na minha infância, porque Ele nunca quis isso para minha vida, Ele nunca quis isso para sua vida. Talvez você que está assistindo esse vídeo viveu algo que faz com que você não desfrute da verdadeira vontade e bondade de Deus. E às vezes você pode até ficar frustrado e falar: Senhor, por que que eu vivo isso? Por que que eu passo por isso? Quero dizer para você que o Senhor, Ele não tem isso para você. Ele tem algo além, algo grande, algo bom e precioso. E você pode desfrutar desse amor e dessa bondade de Deus, buscando também autoconhecimento, buscando quebrar esse ciclo, buscando curar as feridas emocionais que te fizeram, né, na sua infância, na sua adolescência, porque os nossos pais também foram adoecidos. E eu acredito que eles nos deram aquilo que eles tinham. Então, assim, é muito importante você buscar esse caminho para ser curado, ressignificar a sua história e seguir em frente, porque Deus tem algo muito lindo para você. E tem algumas ferramentas que você quer compartilhar com a gente? Então, existem várias ferramentas muito práticas, muito fácil que a gente pode estar usando no nosso dia a dia para estreitar o nosso vínculo, o nosso relacionamento, no nosso casamento, com os nossos filhos, com as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho. E essas ferramentas que eu aprendi me ajudou, assim, em todas as áreas da minha vida. Assim, eu aprendi sobre a linguagem do amor, né, que é onde eu descobri a linguagem do amor do meu marido, dos meus filhos, eu sei a linguagem do amor das minhas noras. Assim eu consigo expressar para elas o quanto elas são importantes para mim, falando a linguagem do amor delas. Tem o abraço de 40 segundos também que você pode estar dando no seu filho, no seu marido. Você abraça ele sem dizer nada e cria essa conexão e vai liberar alguns hormônios ali, tanto na sua vida quanto na vida daquela pessoa que você está dando esse abraço de 40 segundos e vai assim estreitar mais, né, o relacionamento de vocês. Tem também, você pode estar mandando mensagens pelo WhatsApp, falando o quanto essa pessoa é importante, validando essa pessoa, abençoando o dia dessa pessoa, fazendo com que essa pessoa se sinta amada, se sinta importante. Tem várias ferramentas que nós podemos usar no dia a dia para deixar o nosso lar mais harmonioso, mais fortalecido e mais seguro. Eu falo assim que nós, seres humanos, nós já nascemos com a necessidade de se sentir amados, aceitos e pertencentes. E isso é muito importante
principalmente nós pais, fazer que os nossos filhos se sintam amados, aceitos e pertencentes. Dificilmente, quando esse filho ele sente que é amado, aceito e pertencente dentro desse lar, ele vai buscar aceitação lá fora. Então eles vão ficar mais seguros de si, a autoestima deles vão ficar mais elevadas e eles não vão precisar entrar em certos relacionamentos, em certas amizades para se sentir aceito, porque ele já se sente aceito, ele já se sente pertencente, ele já sabe quem ele é. Então, assim, é muito importante nós estreitarmos, né, esse relacionamento dentro do nosso lar. Você quer compartilhar com a gente mais alguma coisa sobre a sua infância, sobre a sua adolescência? Sim, eu gostaria de compartilhar que eu fui mãe aos 17 anos, depois eu fui mãe novamente aos 21, eu passei por um divórcio aos 22 anos e foi muito desafiador, muito desafiador. Foi desafiador ser mãe muito nova, com 17 anos. Eu não aconselho, porque nós não estamos preparados psicologicamente nessa idade para dar aquilo que de fato uma criança precisa, né? E passei por um divórcio aos 22 anos de idade, aonde eu me vi ali com 2 crianças, sem estrutura emocional, sem estrutura psicológica, mas com muito amor no meu coração para criar os meus filhos. E aos 21 anos de idade, o meu filho Lucas, ele tinha apenas 3 meses de vida, eu consegui o meu visto e vim para os Estados Unidos. E eu deixei o José e o Lucas com os meus pais, porque eu não tinha trabalho no Brasil e eu precisava sustentar os meus 2 filhos. Só que isso trouxe outros prejuízos, porque a época que eu vim para os Estados Unidos, os meus filhos, eles não tinham um psiquismo formado para entender que eu estava fazendo aquela decisão para o bem-estar deles. O entendimento deles foi que a minha mãe me abandonou. E isso gerou raízes de rejeição e abandono que tiveram que ser tratados futuramente, porque também trouxeram prejuízos para a vida deles. Então eu quero que vocês entendam como que funciona esse processo da primeira infância e adolescência. É muito importante os pais se atentarem para isso, porque hoje eu vejo muitos adolescentes revoltados, né, com comportamentos autodestrutivos devido àquilo que eles receberam na primeira infância e na adolescência, principalmente na primeira infância, porque tem muitos pais que fizeram como eu fiz, precisou sair de perto dos filhos para buscar o sustento. Mas nós precisamos entender que os nossos filhos, eles não têm recursos, né, e nem formação suficiente para entender que aquilo que a gente está buscando para eles é o melhor. Então, fica ali aquele sentimento, né, de abandono, de rejeição, que se não for tratado, faz a pessoa viver uma vida muito desestruturada na vida adulta. E quando você voltou para o Brasil e conseguiu reconectar com seus filhos, você percebeu que você teve uma certa dificuldade do lado deles para poder ter essa conexão? Sim, foi muito difícil ter essa conexão de volta. Nós tivemos que passar por um processo longo e demorado. Por isso que eu costumo falar que o custo do cuidado, ele é maior que o do reparo. Porque por mais que os meus filhos falavam para mim, que entendia, não mãe, eu te entendo, eu sei que você foi para trabalhar, para cuidar de nós, mas os comportamentos e atitude deles mostravam
algo diferente, que tinha uma dor, que tinha uma ferida por trás ali que precisava ser curada, né? Eles precisavam me perdoar, né, para conseguir avançar, porque eu falo que tem situações que nós carregamos dentro de nós que nos impede de alcançar um novo nível, de ir para uma nova fase da nossa vida. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu citei aqui no início que o meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, traía minha mãe, quebrava as coisas dentro de casa, e eu cresci nesse lar, e por muito tempo eu não conseguia perdoar o meu pai pelas atitudes dele, mas também eu não conseguia perdoar a minha mãe por ser tão omissa, né, e não tomar uma atitude diante desses comportamentos negativos e destrutivos do meu pai. Então eu também precisei passar por um processo de cura, né? Hoje, graças a Deus, o meu pai é cristão já há 23 anos, né? Mudou totalmente de vida. Aí, né, tem uma situação que mostra que nós conseguimos, nós somos capazes de mudar de vida, de mudar a nossa história. E hoje eu tenho muito orgulho do meu pai, porque eu olhando para a infância do meu pai, eu olhando para aquilo que ele recebeu, eu consigo hoje enxergar que ele me deu além do que ele podia. Ele tentou ainda fazer melhor do que aquilo que ele havia recebido na infância, né? O meu pai, ele não teve aquela instrução familiar de como ser um pai. A minha mãe também foi criada num lar muito disfuncional, e ela aceitava aquilo que ela vivia dentro do nosso lar, porque ela viu a mãe dela vivendo a mesma situação. Olha para você ver como que o cenário se repete. Eu sempre falo, ou você muda ou tudo se repete. Então, hoje, né, já alguns anos atrás eu consegui perdoar o meu pai. Hoje eu tenho orgulho do meu pai, eu amo ele demais. Consegui perdoar a minha mãe, ela é maravilhosa, porque eu entendi como que as coisas funcionam, que nós somos vítimas de outras vítimas. Por isso a importância de nós acordarmos, estarmos em alertas para quebrar esse ciclo e fazer que os nossos filhos, aqueles que já foram adoecidos, serem curados, para quando eles tiverem os filhos deles não precisarem de uma cura, mas já nascerem saudáveis, né? Então é muito importante a gente se posicionar, e claro que também a gente servir a Deus, né? Ter um propósito ali na presença do Senhor, entregar os nossos caminhos ao Senhor, ensinar os princípios e valores para os nossos filhos também, e aprender também esses princípios, esse valor é muito importante para que nós possamos conseguir quebrar esse ciclo e viver uma história maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. Eu vejo que chegou um tempo novo, sabe? Que Deus, ele quer fazer isso nas famílias. Por isso ele tem levantado pessoas preparadas, capacitadas para estar orientando essas pessoas. E isso foi um dos meus objetivos, contar a minha história, porque às vezes as pessoas olham para a minha vida hoje e acham que já veio tudo pronto, que eu não tive os meus desafios. Mas a realidade é essa, né? Eu fui criada em um lar disfuncional, onde eu só via coisas negativas, coisas ruins. Eu sentia medo o tempo inteiro, vendo a minha mãe também passar por aquelas situações. Então, assim, é muito importante a gente se posicionar, né? Buscar algo novo, porque o que passou, passou, não tem como mudar o passado, mas tem como fazer algo novo daqui para frente. E tem jeito, dá trabalho, ressignificar dá trabalho, mudar dá trabalho, viver uma vida nova dá trabalho, né? Porque é mais confortável a gente continuar repetindo aquilo que a gente já sabe, aquilo que, né, nos foi ensinado, mas você tem uma decisão de ser feliz, né, e de viver uma vida extraordinária, ou de só existir, porque tem pessoas que só existem, elas não vivem, elas só existem. Então a escolha é sua.
Eu sempre gosto de perguntar assim, você vive a vida que merece ou a vida que tolera? Dá trabalho viver as duas vidas, então qual que é o melhor? Viver aquela que merecemos, não é verdade? E quando você voltou para os Estados Unidos, seus filhos vieram com você, como que foi essa separação de volta de vocês? Então, quando eu retornei para os Estados Unidos, primeiro retornou eu e o meu marido, né? Devido a que estava tendo na época, e nos dias de hoje também tem essa dificuldade de moradia, então eu não tinha um lugar preparado que pudesse receber eu, meu marido e os meus filhos. Então Fabiano e eu tivemos que vir primeiro, e depois nós trouxemos o Emanuel, depois veio o José e depois veio o Lucas. E graças a Deus hoje estamos todos aqui para a honra e glória do Senhor. E foi um período assim complicado também, porque tivemos que fazer vários processos de ressignificação, né? Porque ainda existiam muitas feridas. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o meu casamento também, porque ele não veio pronto. Eu tive muitos desafios, né, no casamento, tive muitos desafios na criação dos meus filhos, na fase da adolescência, do José, do Lucas, agora o Emanuel está passando por essa fase. E quanto mais eu busco o autoconhecimento, mais ferramentas eu tenho para poder estar usando nessas fases tão importantes da minha vida e sabendo administrar isso sem causar novas feridas, né? Mas assim, viver realmente o propósito de Deus na vida de uma família. E como foi também se adaptar? Eu sei que também foi a primeira vez que os meninos estavam num país novo, com uma língua totalmente diferente. Como foi o seu papel de mãe nesse tempo de adaptação para eles? Então, foi um desafio, né? Porque quando o José e o Lucas chegaram aqui, eles não queriam ir para a escola, né? Então, assim, já estavam querendo chegar, trabalhar para fazer o próprio dinheiro. E aí eu tive alguns desafios de mostrar para eles a importância de não pular etapas, né? Mas de fazer tudo certinho ali para que eles tivessem um futuro melhor. Então, assim, foi bem desafiador, nós tivemos muitos conflitos, né? Mas conseguimos, estamos aí cada dia mais alcançando aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu acho que é isso que é mais importante, gente. Eu falo assim, não adianta você ter dinheiro, você ter riqueza, porque tem um ditado, eu não sei quem é o autor dessa frase, que fala que tem gente que é tão miserável que a única coisa que ele tem é o dinheiro, é só o dinheiro. Então, não adianta você ter prosperidade em uma área da sua vida, mas se as outras estão todas destruídas. Então, tem que ser uma roda ali que funciona, que gira totalmente. Então, todas as áreas têm que estar equilibradas. O seu casamento tem que estar legal, a criação dos seus filhos tem que estar legal, a sua vida espiritual, né? A sua saúde física, a sua saúde mental. Então, tudo tem que estar andando, nem que seja passos mais lentos, mas tem que estar funcionando, para que você desfrute da verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Porque eu não conseguiria ser feliz tendo dinheiro, mas tendo um casamento destruído e os meus filhos todos perdidos. Então, para mim, a minha maior riqueza é ver a minha casa desfrutando da vontade de Deus. Você falou que queria compartilhar um pouco, né, sobre o seu casamento. Você pode compartilhar com a gente como que foi essa experiência quando vocês dois se casaram? Claro que sim. Gente, foi um desafio, viu? Imagine duas pessoas totalmente diferentes, com crenças diferentes, criação diferente, temperamento diferente, vivendo na mesma casa todos os dias, compartilhando uma vida.
Por isso que é muito importante, viu? Buscar o autoconhecimento para ter um casamento equilibrado. Gente, não existe vida perfeita, tá? Esse negócio de casamento perfeito, isso não existe. Mas eu falo para vocês que tem como ser feliz em um casamento, mesmo com todas as adversidades que nós enfrentamos. Quando eu casei com o Fabiano, eu tinha 24 anos de idade, ele tinha 29, se eu não me engano, 29 anos. E assim, no início tudo é flores, né? A gente está apaixonado ali, vivendo aquele calor do momento. Então, no início, tudo é maravilhoso, mas com o tempo, começa a aparecer várias questões ali que, se a gente não souber administrar, vai virando um transtorno esse casamento, né? Vai virando um peso a cada dia. Então, assim, até um certo ponto do nosso casamento, eu falo para vocês que nós sobrevivemos. Sobrevivemos, porque nós não fomos criados assim para dialogar, né, um com o outro. Então, sempre um quer ter mais razão do que o outro. E temperamentos muito diferentes também. Eu sou colérica, o Fabiano é um sanguíneo com um pouquinho de melancólico. Então, assim, sempre deu um contraste bom, assim, no nosso casamento, desafiador. Mas a partir do momento que nós começamos, né, iniciamos o processo do autoconhecimento, esse relacionamento ele foi ficando mais gostoso, né, mais leve, porque eu fui entendendo que aquele era o jeito dele, né, e ele também foi entendendo e respeitando que esse era o meu jeito. E nós fomos assim melhorando a cada dia como pessoas, como pais, né, como amigos, e hoje a gente consegue desfrutar de um casamento bem legal. Uma das pessoas que eu gosto mais de estar perto é o meu marido. E eu sinto que ele também, porque ele sai para trabalhar e quando ele chega, que ele não me encontra em casa, ele já liga querendo saber onde eu estou, para que eu volte logo para casa, para que a gente fique junto. A gente gosta de assistir televisão junto, assistimos filmes de mãozinhas dadas ali. E hoje, assim, a nossa vida consegue ser mais leve. Perfeita não é. Temos os nossos conflitos ali, mas de uma maneira bem mais saudável. Eu vou dar um exemplo para vocês de como, assim, o autoconhecimento e o conhecimento é algo libertador. Por muito tempo, eu fui casada com o Fabiano, nós somos casados já há 18 anos, e eu não percebia o quanto os comportamentos e atitudes dele era igualzinha do pai dele. E depois que eu fui adquirindo esses conhecimentos, eu comecei a perceber e eu comecei a ficar um pouco assustada e aquilo começou a me incomodar muito. Como eu sei que muitas coisas em mim também foram incomodando ele e que a gente foi se ajustando. Então um dia eu virei para ele e falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não casei com seu pai. O Emanuel não é filho do seu pai. Eu casei com o Fabiano. Então eu quero que você seja o Fabiano, o filho amado de Deus. Entendeu? Então eu não quero que você fique repetindo os comportamentos e atitudes que foram aprendidos lá na sua infância e adolescência dentro de casa. Porque eu não gosto, não me faz bem, não faz bem para o nosso relacionamento. E ele ouviu essa queixa minha e realmente ele falou, realmente, muitas vezes eu me comporto como meu pai, porque eu percebi também que até a forma dele lidar com conflitos era parecido com a do meu sogro. E eu fui mostrando isso para ele. Então ele conseguiu enxergar e cada dia mais ele está conseguindo desvincular isso, ele está conseguindo ser o Fabiano, de fato, aquela pessoa que eu casei, não o pai dele. Então, assim, por muito tempo eu não percebi que ele se comportava como o pai, mas devido a essa busca de conhecimento eu comecei a enxergar.
E só quando você começa a enxergar é que você consegue mudar e melhorar. Por isso, gente, é muito importante a gente abrir mão do orgulho e da arrogância, principalmente no casamento. Porque o orgulho nos impede de enxergar que nós, de fato, precisamos melhorar e mudar algumas coisas. Então, quando a gente desarma, tira esse orgulho, tira essa arrogância, aí fica bom. E Deus agrada também, né? Da gente ter esse gesto de humildade, de reconhecer, eu preciso mudar. Não tá legal esse comportamento. Nossa, eu não me comportei bem nessa questão. Então, assim, Deus se alegra disso, Ele se agrada disso. E somente assim a mudança consegue chegar dentro da nossa casa, quando a gente reconhece isso. E você acredita também que muitas coisas que a gente, igual você se pegou, né, vendo o Fabiano repetindo coisas que o pai dele faz, você acredita que muitos desses nossos comportamentos é do que a gente aprende na nossa infância, do que a gente cresce vendo na nossa infância? Com certeza, a gente tem essa tendência de repetir padrões, né, repetir comportamentos. Olha, é tão assim, engraçado isso, que como a influência do ambiente, né, ela atinge a nossa vida. O meu filho mais novo, ele está estudando com um amigo que é carioca, que é carioca. E de tanto ele conviver com esse amigo, ele começou a conversar como carioca, puxar o X, né? Porque o capixaba fala vocês, o carioca fala vocês, puxa o X, ó, já tô até puxando também. Então a gente tem essa tendência de repetir os comportamentos, de sermos influenciados porque somos fruto do meio. Então o tempo inteiro nós estamos sendo influenciados e aprendendo alguma coisa. A gente precisa ter o discernimento daquilo que é bom e aquilo que não é, né? Para que nós não possamos trazer coisas negativas para dentro da nossa vida. Tem alguma dica que você daria para qualquer casal ou alguma pessoa que está pensando em casar, ou até casais que já estão casados também? Tem. Gente, faz terapia. Faz terapia, busca o autoconhecimento, busca a presença de Deus na vida de vocês, porque algo que eu vou falar para vocês é muito sério. Por mais que eu busque autoconhecimento, por mais que eu estude, por mais que eu faça qualquer coisa, mas se eu não carregar a presença de Deus na minha vida, eu não vou conseguir ser completa, viver a verdadeira vida abundante que o Senhor tem para mim. Então é muito importante um casal buscar autoconhecimento, fazer terapia, curar suas feridas, porque se eles estão doentes emocionalmente, um vai adoecer o outro, e isso só vai trazer prejuízo, porque depois vem os filhos e isso vai ser transferido para a vida dos filhos. Mas principalmente buscar a presença de Deus, construir um casamento e uma família na presença de Deus. Gente, tudo que você vai ler na Bíblia para as nossas vidas é só coisa boa. Se você fazer tudo que está ali, não tem como dar errado. Porque você vai amar a si mesmo. Quando você se ama, você se cuida, você faz bem para os outros, você consegue de fato amar o próximo, né? Que é o segundo mandamento, amar o próximo. A Bíblia manda você ser honesto, né? Andar correto com as suas contas. Tudo que Deus deixou ali na palavra dele é só para o nosso benefício. Então, se você buscar a presença de Deus para todas as áreas da sua vida, não tem como dar errado. O que não pode, gente, é você ficar dentro da igreja achando que Deus vai fazer a sua parte. Achando que Deus vai fazer cair do céu aquele médico de coração que você precisa, né? Aquele terapeuta que você precisa para poder ressignificar a sua história, curar suas feridas emocionais. Você achar que Deus vai lá trabalhar para te dar dinheiro, para você comprar uma casa, para comprar um carro. Isso
a gente precisa ter consciência que se você for ficar na presença de Deus achando que Ele vai fazer a sua parte, você vai viver frustrado. Porque lá na palavra dele, ele fala que se nós fizermos a nossa parte, a gente pode ficar tranquilo, que aquilo que não está no nosso alcance, Ele vai fazer por nós. Então tem muitas questões na nossa vida que só o Senhor pode resolver, tá bom? A gente tem algumas perguntas que Ai, vocês fizeram que a gente vai te perguntar. Ai, Senhor, meu Deus. Tem uma pergunta que fala assim: qual a diferença entre a psicologia e a psicanálise? Então, a psicologia, ela trata as coisas consciente. A demanda que o paciente chega no momento falando para aquele profissional, né? Ah, eu tô tendo crise de ansiedade. Ah, eu tô sentindo muito medo. Ah, eu tô com uma tristeza profunda. E o psicólogo, ele vai ali começar a investigar essa demanda consciente do paciente, que ele está trazendo ali no momento. O psicanalista, ele trata o inconsciente. Então, ele vai buscar o que está causando aquela demanda ali para o paciente. Ou seja, o psicólogo, ele vai tratar ali a demanda do paciente. O psicanalista, ele vai buscar o que está causando aquela demanda do paciente, que é algo mais profundo, porque o nosso inconsciente, a gente não consegue ter acesso de imediato. É algo mais trabalhoso, mais demorado, leva tempo, né? Do que aquilo que já está na sua consciência, que você já consegue expressar para o profissional ali que vai estar te atendendo. Então essa é a diferença do psicólogo, do psicanalista. Tem aqui também, como uma pessoa doente emocionalmente sabe o momento de pedir ajuda? Então, é uma pergunta difícil, porque geralmente a maioria das pessoas, elas não sabem que elas estão doentes emocionalmente. Eu conheço várias pessoas, principalmente tem pessoas dentro da minha família que precisam, né, estão doentes emocionalmente, mas elas não conseguem enxergar. Mas a pessoa, ela pode analisar a vida dela, né? Quais os prejuízos que ela está tendo na vida dela e tomar consciência que ela precisa buscar a ajuda de um profissional porque ela está doente emocionalmente. Algo que eu percebo também é que muitas vezes a gente espera estar num lugar horrível para a gente poder caçar ajuda. A gente precisa caçar um terapeuta para a gente não chegar naquele lugar. Então, eu fiz terapia e na época eu achava que eu não precisava, mas eu fiz porque eu queria ver se tinha algo lá embaixo que estava escondido, e eu recomendo muito, foi uma experiência maravilhosa. E claro que saiu coisas ali que eu nem sabia que estava no inconsciente mesmo. Então, muitas vezes, se você acha que tá indo tudo bem, talvez você não precisa, faz do mesmo jeito, porque vai te ajudar muito. Você, às vezes a gente nem percebe o tanto que vai melhorar a nossa vida. Então, eu que sou psicanalista, eu já estou na minha segunda formação em psicanálise, né? Às vezes as pessoas falam assim, você não quer ganhar dinheiro com a psicanálise. Gente, quando eu fui buscar esses estudos, foi para me usar dentro da minha casa, porque não adianta nada eu querer consertar a vida dos outros se a minha tá uma bagunça. Então, eu falo que a minha casa é o meu laboratório, mas para me formar em psicanálise, eu tive que passar por um período de análise. Então, eu tive que me conhecer, olhar para dentro de mim, passar por curas emocionais, para depois eu conseguir ajudar outras pessoas, porque não tem como eu levar uma pessoa por um caminho se eu não conheço esse caminho. Então eu tive que passar esse processo, fazer análise, né, fazer as sessões de terapia, para depois eu estar apta
a fazer atendimentos com outras pessoas. Então, por mais que eu não faça atendimentos agora, porque eu tenho o meu trabalho também e que eu amo muito, eu ajudo pessoas. Então, assim, por que eu fiz a psicanálise? Primeiro, para organizar a minha casa e depois para me conseguir ajudar as pessoas de uma maneira assertiva, né? Porque às vezes uma pessoa chega com depressão ou algum tipo de transtorno e se você não tiver um conhecimento ali, você vai direcionar essa pessoa para um caminho errado, podendo levar uma pessoa até cometer um suicídio, né? Ou ficar em sofrimento porque você não sabe falar algo correto para a pessoa que te procura ajuda. Então hoje quando as pessoas me procuram, eu já consigo ali ajudar ela de uma forma mais assertiva, orientando, olha, você precisa procurar um psiquiatra, né? Você precisa fazer terapias, não virando para aquela pessoa e falando assim, isso é frescura. Não, menina, bola pra frente, vida que segue, isso aí vai dar certo. Não é assim que funcionam as coisas, né? Existem pessoas que de fato precisam procurar a ajuda de um profissional para se tratar, tá bom? E aqui tem outra pergunta assim, como é ter ganhado 2 filhas tão incríveis como as meninas? Então, gente, as meninas são incríveis mesmo. E assim, a Vitória e a Duda, elas são resposta de oração. Eu sempre orei para que Deus desse esposas preciosas para os meus filhos, conforme a vontade de Deus para a vida deles. E as meninas, para ser bem sincera para vocês, elas vieram além daquilo que eu pedi, além daquilo que eu imaginei, para vocês verem que quando a gente se coloca, né, na posição que Deus nos quer, Ele nos honra e nos surpreende. Então, assim, é maravilhoso, eu amo elas demais e para mim, assim, é uma alegria muito grande ter elas na minha vida, que eu nem conseguiria descrever em palavras aqui o meu sentimento de ter elas na minha vida. Então, é um presente de Deus, vocês duas. Já que a gente já tá nesse tópico, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para você. Ai, meu Deus. Porque eu tô curiosa. Qual que foi a sua primeira impressão de cada uma de nós? Primeira impressão. Essa é a primeira vez que você viu a gente. Para ser bem sincera para vocês, o meu coração ficou tão em paz, tão tranquilo, que eu já sabia ali que vocês seriam a esposa dos meus filhos. Que era uma preparação de Deus, vocês duas. Então, assim, eu fiquei muito em paz, porque os meninos, eles me apresentaram outras meninas. Não como namoradas, viu? Que eu falo assim, que eu considero como namorada quando eles tiverem de 18 anos acima, né? Então o José, o Lucas e o Emanuel, que vai fazer 15, agora eu falo, olha, namorar só com 18 anos. Então eles me apresentaram outras meninas como amigas e eu não identifiquei e bem assim tranquilamente, sem julgamentos, eu conversava com eles e falava que não era pra eles. E eles te escutavam? Eles não me escutavam, mas eles falavam assim que parecia que eu tava jogando praia. Porque quando eu falava, gente, não dava certo. Então, assim, aquilo ali não virava em nada, porque eu já sabia que não era. Porque, pelo menos eu, como mãe, eu sempre tive esses sentimentos, assim, até agora com as meninas também, eu falo, olha, cuidado, não coloca qualquer pessoa na sua casa, cuidado com quem você desabafa, porque às vezes as pessoas não querem te ajudar, elas só querem saber a sua vida para depois te expor, e é um conselho que eu dou para vocês também, né? Se precisarem desabafar, né, porque faz bem para o nosso cérebro e ajuda no processo de cura também, procure pessoas assim capacitadas, pessoas que realmente vocês confiem. E é muito importante, né? Eu lembro que antes
eu e o Lucas casar, a gente fez terapia em casal, até mesmo é bom você analisar com quem você vai desabafar, porque igual ele explicou pra gente, talvez se eu vou desabafar com a minha mãe, se a minha mãe ela é leiga nesses assuntos, talvez ela até guarde uma mágoa do Lucas, né? E aí acaba atrapalhando aquele entendimento dos dois, porque aí ela vai querer me proteger como filha e vai meio que rejeitar ele. Por isso que é muito bom os pais sempre ficar atentos e não falar assim, olha meu filho, isso não é pra você não, hein? Fica esperto, isso e aquilo, saber como lidar, porque senão o filho vai acabar ali querendo ir contra a vontade do pai ali, só pra pirraçar mesmo, né? Porque ali a fase de adolescência é uma fase bem difícil, né? Sim, é difícil. Uma outra pergunta aqui é... Você mudaria algo do seu passado? Então, gente, eu mudaria. Eu mudaria algumas escolhas que eu fiz, que me geraram muitos transtornos. Escolhas erradas. E essas escolhas erradas, gente, a maioria delas eu fiz por ter sido criada em um lar disfuncional. Por isso a importância de nós termos um lar funcional, tá? Não é difícil, a gente pode estar falando disso em um outro momento, mas é muito importante, assim, os nossos filhos receber os ensinamentos corretos ali para que eles façam escolhas mais assertivas. Não quer dizer que a gente nunca vai errar, mas você pode ter certeza que quando nós somos criados em um lar funcional, em um lar harmonioso, a chance da gente errar é bem menor, nós vamos errar menos. E aqui tem outra pergunta assim, como saber se a gente está repetindo um padrão ou vivendo algo novo? Nossa! Então, a gente falou sobre repetições de padrões, né, aqui. Uma coisa simples é você observar se sempre está se repetindo as mesmas histórias, as mesmas frustrações, os mesmos problemas. Então, nisso aí você pode ver que você está repetindo um padrão e não está vivendo algo novo. Porque se você vive algo novo, ainda que seja um desafio, as emoções ali virão de uma forma diferente, né? Então, assim, é observar. Se você tem vivido algo novo ou se é sempre a mesma história. Sempre vocês caem nas mesmas situações, sempre tem os mesmos resultados. Então isso pode ser uma indicação que vocês estão repetindo um padrão e não vivendo algo novo. Uma outra pergunta. Por que a gente se sabota às vezes, mesmo querendo muito uma coisa? Nos sabotamos assim de várias maneiras e a maioria delas é inconsciente. Então, às vezes por medo, né? Medo dos resultados que vamos ter, seja eles positivos ou negativos, porque lidar com as consequências desses resultados é um desafio para nós, né? E também as nossas crenças, né? Às vezes carregamos crenças limitantes que nos fazem sabotar. Às vezes temos aquele sentimento, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Então, nós precisamos estar analisando isso para organizar isso aí e parar, né, gente, de se sabotar, porque isso é bem comum, a gente faz isso em diversas situações. Existe uma maneira saudável de viver o luto, a tristeza ou uma decepção? Sim, existe. E isso não significa negligenciar, né, esses sentimentos, e sim acolher, permitir viver esse momento. É muito importante. É muito importante também você falar sobre esse sentimento com alguém de confiança, algum familiar, algum amigo ou algum terapeuta. Isso vai organizar você, organizar
esses sentimentos. Também é muito importante evitar ficar sozinho nesse momento. Eu sei que quando a gente passa por esse processo, a gente quer ficar sozinho, quietinho no nosso canto, mas é muito importante nós não nos isolarmos, sempre ter um contato ali com alguém para passar esse processo. Tem pessoas que dizem que terapia é coisa de gente fraca. O que você pensa sobre isso? Então, esse é um mito, né? Porque na verdade é o contrário. Terapia é coisa de pessoas fortes, né? Pessoas que querem buscar o autoconhecimento, pessoas que querem resolver melhor as suas questões de vida, pessoas que querem ser felizes, que querem ser mais fortes, mais saudáveis. Então é um mito. Terapia é coisa de gente forte. E você acredita que isso mudou com essa geração mais nova? Então, eu acho que mudou, sim, mudou para melhor. Ainda tem muitas barreiras que precisam serem quebradas, né? Que as pessoas ainda têm uma visão distorcida sobre terapia, mas essa nova geração aí está bem mais esclarecida, até porque a terapia ela pode te dar ferramentas preciosas ali para você usar no seu dia a dia em todas as áreas da sua vida. Então mudou sim, tá bem melhor e vai melhorar mais ainda. Até mesmo porque terapia é pra gente mais forte, porque quando você tá ali fazendo a terapia, igual a Vi falou aqui no começo, ela descobriu coisas que ela não sabia. Então no processo que você tá ali fazendo terapia, você começa a descobrir coisas que você não sabia, então aquilo começa a mexer com você e acaba que você não quer muito mexer naquilo, então você quer correr de todos os lados, de todas as formas, por isso que isso são para as pessoas mais fortes, né? Para quem que aguenta aí o processo aí. Então, antes da gente ir para a última pergunta que foi feita para mim, para a Vitória responder, deixe seu like, compartilha, deixa aí o seu feedback, né, Vi? Sim, a gente ama ouvir de vocês, a gente quer opiniões e também a gente quer ideias de qualquer pessoa que você acha que a gente possa trazer aqui ou algo que você quer saber sobre mais, só deixa a gente saber, pessoal. E a última pergunta, pessoal, é pra mim e pra Duda, que é como é ter uma sogra psicanalista? É muito bom, né? Porque a gente faz terapia de graça. Tô brincando. Mas eu já falei isso no meu Instagram uma vez. Quando eu conheci o Lucas, ele falou que a mãe dele era psicanalista e eu nunca tinha ouvido falar. Antes eu só conhecia psicóloga, que uma vez minha mãe me levou em uma. E aí ela começou a falar assim que psicóloga não acreditava em Deus. E eu sempre tive vontade de ser psicóloga. E aí ela falava assim que eu não ia ser psicóloga não acredita em Deus. E uma fase que ela me levou, que eu tava tendo alguns problemas, ela me levou na psicóloga e ela falou assim, eu não vou te levar mais, porque eu tô te levando, porque o problema tá em você, a mulher quer conversar comigo, não com você, eu tô levando pra você fazer. Então, tinha essas crenças aí, que é um mito também, né, que psicóloga também acredita em Deus. Mas é muito bom, porque ela pode aconselhar a gente, ela dá conselhos, quanto na nossa vida pessoal, quanto no nosso casamento. Quando a gente tem alguma dificuldade, a gente corre a ela, né, Vi? E é muito bom. E é bom também a parte da honestidade também, que ela é muito honesta. Então, às vezes a gente vai nela com algum problema e ela consegue falar pra gente, ok, você tá errada nessa parte, ou o José tá errado nessa parte. Então, é bom ter uma pessoa para conversar, porque igual ela falou também, não é qualquer pessoa que a gente pode estar indo para conversar sobre certas coisas no nosso relacionamento ou qualquer dificuldade que a gente está tendo. Então, é muito bom ter uma pessoa ali em casa para poder conversar sobre isso. Porque às vezes a gente como mulher também, a gente precisa de um desabafo, né? Então, é muito bom. E é muito importante, pessoal, porque sempre que as meninas me procuram pedindo um conselho, eu escuto elas sem julgamentos, né? E aí eu aconselho elas dentro daquilo que eu acredito que vai trazer benefícios para o relacionamento deles, né?
Então, assim, eu sempre estarei aqui e eu gosto muito que elas me procuram porque mostra que elas confiam em mim, né? Que eu tenho uma certa credibilidade de estar aconselhando elas e eu sempre quero o melhor para elas, para os meus filhos e que eles consigam construir de fato uma família saudável e ser feliz, né? Dentro do plano que o Senhor construiu para cada uma das famílias. E algo que a Duda falou também, que às vezes a gente fica pensando, como que vai ser minha sogra? Será que minha sogra vai ser uma pessoa boa? Fica com certo medo ali, mas depois de eu ter conhecido ela, isso já não foi nenhuma preocupação que ficou na minha mente, porque eu tive certeza, ok, essa sogra já tá... Porque tem muitas crenças, né? Tem muitas pessoas que já teve uma experiência, já tem aquela negativa, né? E aí ela quer trazer aquilo pra você. Fala assim, olha, sogra não é boa não, sogra é ruim, viu? E quando eu era mais nova, eu tinha esse medo. Eu falava assim, ai meu Deus, será que a minha sogra vai ser ruim? E por isso que é bom a gente ter conhecimento, né? Analisar, reconhecer o nosso lugar, porque ela também não passa pano não, gente. Ela fala mesmo. Às vezes a Vitória fala assim, nossa, sogra, é o seu filho. Ela, não, é a sua cruz. Eu falei com elas assim que eu não aceito devolução. Olha, casou, é problema seu, viu? Não aceito devolução, não. Mas eu vejo que eu consigo ser essa sogra que as meninas estão descrevendo aqui, porque eu fui buscar um dia, né? Curar as minhas feridas emocionais, buscar conhecimento. Então, assim, eu faço de tudo para realmente assumir o meu lugar e não querer assumir um lugar que não me pertence, porque eu entendo assim, família é a esposa, o marido e os filhos. Então, quando os filhos da gente casam, eles constroem a família deles. Então, tanto a sogra e o sogro entendendo o lugar verdadeiro dele, isso aí já evita vários conflitos. Porque tem mães, né, tem pais que os filhos casam e eles não conseguem administrar isso. Eles querem tratar os filhos e as noras da mesma forma que tratava quando os filhos eram solteiros e estavam dentro de casa. E existe uma diferença muito grande. Então a gente precisa assumir de fato os nossos lugares da forma que tem que ser. E é isso, gente. Aqui fica mais um episódio nosso. Eu queria te agradecer por estar aqui, que você é sempre bem-vindo aqui. Agradecer também por você ter compartilhado ferramenta com algumas pessoas, compartilhado a sua história, que assim, pessoas que estão assistindo a gente pode estar se identificando, né, com a sua história. E também pelo fato que você ensinou muito pra gente hoje e para outras pessoas também, que você possa estar passando a sua experiência e que as pessoas podem aprender disso também. Eu é que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar sempre com vocês. E é isso, gente, aqui fica mais um episódio do Fala Sério! A gente se vê na próxima!